Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Tá melhorando, viu? O negócio tá ficando bom. Irmãos, que lugar maravilhoso. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. Só queria estar aqui, na presença de Deus. A gente andando pela rua, a rua cheia de gente, os bares cheios, as pessoas perdidas. Quanta gente perdida. É de doer o coração. Mas nós estamos aqui na arca. Estamos no tanque de Betesda. No lugar certo, na presença de Deus. E aqui flui um rio de água viva do trono de Deus. Esse culto, realmente, Deus está presente nesse lugar. Graças a Deus, o Grupo Sião fez uma programação muito boa. Muito boa, e assim, né? Tem que realmente se esforçar para fazer o melhor para o Senhor. E nós não podemos perder tempo. Temos que contar os nossos dias com corações sábios. Tem muita gente perdendo tempo por aí, mas nós não perdemos tempo. Eu só penso nisso. O diabo tem aqueles que servem a ele. O diabo tem os homens que servem a ele. Mas Deus também tem os seus. O diabo tem mulheres que servem a ele. Mas Deus também tem as suas. O diabo tem muitos jovens aí que estão servindo a ele. Mas Deus também tem os seus. Aleluia. Fortes, firmes, mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças ao Senhor por estarmos aqui. Eu quero, irmãos, nesse momento, convidar a igreja de pé para lermos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Romanos 1, do 18 ao 21. Quem achou, diga amém. A idolatria e a depravação dos gentios, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Primeiro e último versículo do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dar-lhe-eis abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê a sua palavra, uma palavra viva, renovadora para os nossos corações nessa noite. Vou pedir à irmã Luciana que ore.
Aleluia. Sim, grande Deus. Sim, Deus amado. Aleluia, glória a Deus, amém, Deus. Liberta. Sim, meu Deus. Obrigado por estar na tua casa, meu chapa. Tua palavra, Deus. Fala. Sim, Deus. Amém, é verdade. Esse lugar é teu, seu. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, o pecado tem um nome. E esse nome é idolatria. E o mundo está se dissolvendo nela. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta que foi escrita para desmontar a idolatria do Império Romano. O Império Romano, na sua riqueza, com as suas legiões, com seus brasões, com a sua pompa, com os templos suntuosos, com as vestes glamourosas da aristocracia, o símbolo da águia, que era o orgulho de Roma, todo o aparato militar esmagador que eles tinham, e a libertinagem, que eram sedutores, e a igreja estava inserida naquele meio, naquele contexto, vendo tantas coisas acontecerem. E o apóstolo Paulo escreve de uma maneira muito magistral, e na luz do Espírito Santo, vai desmontando a idolatria do Império Romano, dizendo à igreja que estava lá: tudo isso que vocês veem é aparência, mas passa. Tudo isso não permanece. Tudo isso é nada. É só idolatria. E não vai permanecer, mas vai passar. César disse que é o Senhor, mas o Senhor é Jesus. Ele é o Senhor. César diz que o evangelho tem que ser proclamado para ele, mas o evangelho é as boas novas de salvação que veio através do Filho de Deus para salvar os pecadores. Não dá um reino aqui, dá um reino eterno na glória, no porvir. Não encham a vista com isso, dê as costas a essas coisas. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé de vocês. Aleluias. O apóstolo Paulo diz assim: Deus se deu a conhecer, Deus se revelou à humanidade, Deus se revelou às pessoas, não as deixou ignorantes, mas eles, em seus próprios corações, em seus entendimentos caídos, obscurecidos, então erraram o caminho. Ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. Ao invés de buscar a glória divina, buscaram a glória humana. Ao invés de buscar algo mais do que as coisas desse mundo, de não se conformar só com as coisas daqui, como qualquer animal irracional, mas mostrando que foi criado para Deus, e o coração busca com Deus, como diz o salmista no Salmo 42, diz: assim como o servo brama por água com sede, e assim como ele corre para encontrar água, assim a minha alma busca a Deus, ela tem sede
sede do Altíssimo e só quer entrar na sua presença, porque as coisas daqui não são suficientes para nós. Se alguém vive só para comer aqui e beber, Paulo disse, se for assim, comamos e bebamos e amanhã morramos. Mas nossa vida aqui é mais do que comida e bebida. E Paulo diz isso, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e justiça no Espírito. É algo mais do que este mundo. Aleluia. E a questão está justamente no conhecer a Deus. Paulo disse, Deus, ele se revelou as coisas criadas. Em tudo pode-se ver Deus, naquilo que ele fez. Você pode conhecê-lo, pode contemplá-lo. Mas as pessoas não buscaram a Deus, não quiseram conhecê-lo. Tudo começa justamente com a percepção, como nós percebemos as coisas, com a impressão das coisas. Pode ser que o que alguém aprendeu esteja tudo errado, porque aprendeu da fonte errada. Há duas fontes de aprendizado. A primeira é a revelação. A primeira é a revelação. É o que Paulo diz aqui. Deus se revelou. E através da revelação, nós temos o conhecimento dele. É ele quem traz para nós. A outra fonte é a cognição do homem. O seu raciocínio obscurecido e caído. Quem está buscando conhecimento no seu raciocínio obscurecido e caído, obviamente, não vai aprender o que é certo. Porque a sua mente está deturpada. A sua alma está doente. Seus olhos espirituais estão cegos. Não há vida nas pessoas. No máximo vai chegar o cogito de descarte. Penso, logo existo. Ele resume a vida ao seu raciocínio, ao fato de ele ter consciência de que ele existe. Mas a vida está muito além disso. De fato, ela nos vem do Criador, aquele que nos revela todas as coisas. Em tudo, na natureza, nós podemos conhecer a Deus. O joalheiro, ele pode ver Deus como uma joia muito preciosa. Para o joalheiro, Deus, Cristo, é uma pedra de grande preço. Quando ele encontra uma joia brilhante, reluzente, ali está a glória de Deus, porque de fato foi Deus quem fez. O jardineiro, ele pode ver Deus na rosa. Inclusive lá em Cantares diz assim, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Quando o jardineiro, ele contempla uma rosa, ele pode ver a glória de Deus ali. A mão de Deus está ali naquela criação. É só olhar com cuidado. De fato, para o andarilho, aquele que anda sem destino, ele é o caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho. No caminho, o andarilho perdido pode encontrar o norte, pode encontrar Jesus, pode encontrar a resposta para a sua vida. Mesmo na estrada, pode se ver a glória do Senhor. Certamente, ao sedento, aquele que tem sede quando vai tomar a água, ele pode ver ali a criação de Deus e a glória de Deus na água que ele toma. Interessante a água, né? Qualquer coisa que você toma muito, comida ou bebida que você come ou bebe muito, você enjoa. Pode ser coisa boa, mas se você comer repetidas vezes, você não quer mais. Não quero mais. Mas Deus fez a água com uma fórmula e uma propriedade que a gente não enjoa. Ela não tem cheiro, e ela não tem gosto, e ela não tem cor, não tem como enjoar. Deus de fato faz as coisas certas, perfeitas, belas, lindas, e nós podemos contemplar a glória dele em tudo. Para o enfermo, ele é
o médico dos médicos. Um médico representa o médico dos médicos. Aquele que sara, que cura o enfermo. Para o astrônomo, ele pode ver a glória de Deus no sol, o sol da justiça. Deus é o sol da justiça. Ele pode ver a glória de Deus na estrela. A Bíblia diz que Jesus é a estrela da manhã, que clareia na escuridão. Não tem como não ver a Deus na sua criação, em todas as coisas que Ele fez. Ao faminto de espírito, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ao floricultor, Ele é o lírio dos vales. Lá está a sua glória, lá está a sua mão. Ao desamparado, Ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, que veio buscar os perdidos, o desamparado. Para o hortelão, Ele é a videira verdadeira, que dá fruto, e fruto de justiça. Para o advogado, Ele é o juiz justo. Para se ver a mão de Deus em meio a um juiz. Aleluias. Para o pecuarista, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode se ver, inclusive a Bíblia tira esses exemplos, essas metáforas a respeito de Deus, de Cristo, da própria natureza. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para a humanidade, Ele é a única esperança de vida eterna. Pode-se ver Deus. Mas as pessoas, como disse o apóstolo Paulo, tendo conhecido a Ele, não glorificaram como Deus, mas quiseram exaltar mais a criatura e adorar mais a criatura do que o Criador. Não foi ignorância. Muitas vezes a gente diz assim: mas essa pessoa é porque ela não sabe. Sabe. É uma decisão de cada pessoa, de escolher a Deus ou não, de andar com Deus ou não, de entregar-se a Deus ou não. E o apóstolo Paulo usa aqui um termo que muita gente não gosta: do céu se manifesta a ira de Deus. De fato, há um descontentamento de Deus aqui com o gênero humano. Às vezes a gente quer ser melhor do que Deus. Não, mas você está assim, mas Deus te ama assim mesmo. Você está assim, mas Deus te quer assim mesmo. Você está assim, mas continua, né? Vai devagarinho. Não. Deus está irado com o pecado, e Deus também está irado com o pecador, aquele que não glorifica a Ele, porque só Ele deve ser glorificado e mais ninguém. Há uma decepção de Deus com o gênero humano. Ele está decepcionado com o gênero humano, com as pessoas que têm dado as costas para Ele, que têm rejeitado Ele, que têm se dissolvido no pecado e na idolatria. De fato, o nosso Deus não está satisfeito. A gente tem uma dificuldade que os pregadores hoje não estão querendo pregar uma palavra bíblica, às vezes de julgamento, às vezes mais severa, porque com medo que as pessoas não gostem e não voltem mais para a igreja. Mas de fato, quando o Senhor nos chama a atenção, é para salvar. O que adianta dizer boas palavras para os outros e não vai salvar? É melhor dizer palavras mais difíceis e duras, que vai salvar a pessoa, que vai levá-la à reflexão. Diz que Charles Finney, evangelista, estava pregando certa vez, e ele pregava sobre o poder do sangue de Cristo. E ele disse: o sangue de Cristo pode purificar você de todo pecado. Você é pecador, mas o sangue de Cristo pode purificar você de todo pecado. E ele pregou ali aquela mensagem, e foi uma mensagem bem acentuada, bem veemente. E quando ele terminou, então um homem, uma aparência estranha, foi a ele e disse: Senhor Finney, eu queria que o senhor fosse até a minha casa. Eu queria que o senhor me acompanhasse até a minha casa. O senhor pode ir? Ele disse: vou. E as pessoas, quando viram que aquele homem era um homem mal conhecido ali na redondeza, como uma pessoa muito má, disseram a Finney: não vá, esse homem é muito mal, ele pode lhe fazer mal. Mas Charles Finney não tinha medo, disse: eu vou. E foi. E entrou na casa daquele homem. E quando entrou lá, ele foi na sua escrivania, abriu a gaveta e puxou uma arma. E disse: Senhor Finney, com essa arma eu teria a vida de muitas pessoas. Existe salvação para mim? E Charles Finney olhou nos olhos dele e disse: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado.
E ele foi, pegou um baralho e disse: olha, senhor Finney, com este baralho eu enganei muita gente. Eu roubei muita gente com este baralho. Será que existe salvação para mim? Finney, mais uma vez, olhando para ele nos olhos, disse: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Ele disse: olha, senhor Finney, eu arruinei a vida de muitas mulheres. Eu desfiz casamento, eu acabei com lares e famílias. Eu fiz muita coisa ruim na vida. Será que existe mesmo solução para mim? E outra vez, Finney, olhando nos olhos dele, disse: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Aleluia! Aleluia! Naquele momento, aquele homem mau se ajoelhou e disse: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero ser purificado e perdoado dos meus pecados. E Finney orou por ele. E a partir daquele dia, a vida daquele homem foi transformada. Ele nunca mais foi o mesmo. O grande problema é que após o pecado, a própria razão humana foi afetada. As pessoas não veem as coisas com clareza, por isso não devem confiar unicamente na sua razão. As pessoas que confiam em si mesmo estão caindo, estão decaindo. Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Aquele que confia na sua razão, nos seus recursos. De fato, o ser humano não pode e não deve confiar em si mesmo, tem que confiar no Senhor. Porque só Deus, na sua revelação, pode de fato levantá-lo. Pelo contrário, deve buscar fora de si, na revelação de Deus, qual é o caminho certo a seguir, onde está a verdade e o que é a vida. Tem que buscar na revelação de Deus, na palavra de Deus. Só buscando na revelação, o ser humano não será enganado por sua cognição caída. Por causa disso é que chegamos a tanta idolatria e a tanto pecado, porque as pessoas estão buscando salvação em si mesmo, estão buscando salvação na sua própria inteligência, ao invés de humilhar a sua inteligência diante de Deus. Diga assim: ah, Senhor, a minha inteligência não é nada, a minha razão, a minha cognição não é nada. Eu confio no Senhor, na Tua palavra, na Tua revelação, no Teu braço forte e poderoso para me sustentar, para que eu não me perca. Aleluia! Como dissemos, a natureza é o meio mais simples da revelação de Deus. Comparado à sua revelação especial, no entanto, é o suficiente para as pessoas terem uma ideia da existência de Deus. Um ser pessoal, inteligente, criativo, amoroso e poderoso, o bastante e capaz de criar tudo que foi criado. Certa vez o doutor Enéas Carneiro, que era um médico excepcional, cardiologista, mas professor de medicina, ele disse assim: sabe como foi que eu criei em Deus? Sabe como eu passei a crer em Deus? Quando eu estava olhando uma ameba no microscópio. Eu estava olhando uma ameba no microscópio e aquela confusão ali, eu disse: meu Deus, isso não pode ter aparecido do nada. Porque a natureza ao mesmo tempo ela é simples e é complexa. Ela é simples para ver a Deus, mas é tão profunda que alguém tem que admitir: alguém criou, houve um designer, houve alguém muito inteligente e poderoso para fazer isso, trazer isso à existência. Não pode ter vindo do nada. Os neurocirurgiões, por mais que estudem o cérebro, ainda é um mistério para ele. O próprio corpo humano, a própria anatomia humana é um mistério para aqueles que tanto estudam. E Deus tem a resposta para tudo. Aleluias. A revelação de Deus, de fato, nos deixa saber que Deus fizera tudo e fizera de uma maneira perfeita. Por isso as pessoas são indesculpáveis. Não há desculpa.
A base para o comportamento ético, para toda a justiça, repousa sobre a natureza de Deus e da nossa atitude em relação a Ele. Senão é lei da selva. Quanto mais as pessoas conhecem a Deus, mais eles podem exalar ética, mas eles podem ser educados. Quanto mais as pessoas conhecem a Deus, mais podem ser inteligentes. Quanto mais as pessoas conhecem a Deus, mais podem ser serenos e mansos, podem ser longânimos, misericordiosos e amorosos. Mas quando as pessoas não conhecem a Deus, não há ética, não há educação, não há amor, é lei da selva, como nós estamos vendo em todo mundo, lei da selva, porque é falta de conhecimento de Deus. E Paulo diz isso, que a humanidade, ela se rebaixou de forma que hoje a situação é deplorável. Leia a descrição do apóstolo Paulo, que ele faz quando ele está falando com o seu discípulo Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, vaidosas, soberbas, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, contrários à santidade, acusadores, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos das coisas boas. De fato, as pessoas vêm desenvolvendo uma personalidade cada vez pior, porque não reconheceram a Deus, não glorificaram a Ele, não adoraram a Ele, não se prostraram diante dEle. Preferiram se prostrar diante da criatura, daquilo que eles criaram e do próprio ser humano, do próprio homem. Traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E só Deus, de fato, pode consertar tal coisa. Deus não está satisfeito com a humanidade. Ele está irado com aqueles que não estão buscando a Ele. E como disse em seu sermão, Jonathan Edwards disse: Deus vai esmagar como mosca no dia do juízo final. Ele vai esmagar os ímpios como esmaga uma mosca, sem nenhuma misericórdia, porque não glorificaram a Ele. Aleluias. Por isso que aqueles que servem ao Senhor devem manter a sua fé sólida, devem permanecer adorando ao Senhor, porque muitas são as propostas do mundo. Como o mundo tem feito proposta aos crentes, como o mundo tem procurado atrair os crentes aos seus pratos, aos seus manjares, como o mundo tem procurado atrair os crentes às suas lentilhas, e alguns têm ido, e alguns têm caído na armadilha do mundo. Mas o crente deve permanecer glorificando a Deus, com a sua fé firme e forte no Senhor, porque você só ganha quando você busca o Senhor. Quando você não busca, você não ganha nada. E embora pareça que você ganha aí fora, não ganha, você só perde. Está perdendo a sua alma, está perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida. O Senhor nos livrou da idolatria e ainda quer livrar mais alguns. Na modernidade líquida, tudo que é bom, virtuoso, é desprezado, mas tudo que é ruim, perverso, sujo, é estimado. E isso pela descrença em Deus e pela independência, pela rebelião contra Deus. As pessoas estão afundando na lama do pecado cada vez mais, e nós temos o dever de dizer isso a eles. Sabe por que nós somos chamados? Para dizer às pessoas: você está afundando na lama do pecado. Você pensa que Deus está bem com você? Não está. Ele está irado. Porque é uma contradição dizer que Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Quer dizer, Deus aborrece o produto, mas ama a fábrica? Não. Ele aborrece tanto o produto como a fábrica. E Paulo diz aqui que ele faz isso porque as pessoas são indesculpáveis, tendo conhecido a Ele, rejeitaram a Ele, negaram a Ele e preferiram se prostrar diante da criatura. Deus está decepcionado com o mundo, mas está feliz com a sua igreja, que está exaltando a Ele e glorificando a Ele nesses dias difíceis. Quando Ele falou para a igreja de Filadélfia, Ele disse: olha, Filadélfia, aleluias, tu tens pouca força, mas não negaste a minha palavra.
tu não te prostrasse diante do trono de Satanás, onde tu estás. Tu está no meio do trono do diabo, mas tu não te prostrasse. Tu continuaste fiel a mim. Por isso abri uma porta diante de ti e ninguém poderá fechar. Eu sou contigo. E aqueles que vêm contra ti, que são falsos judeus, mas mentem, farei que venham aos teus pés, se prostrem e saibam que eu te amo. O Senhor honra o povo fiel, o Senhor honra a igreja fiel. Aquele que é fiel até o fim. Nós temos falado que nós estamos em meio a uma guerra de linguagem, de discurso. Uma guerra entre a mentira e a verdade, de engano. E quantos crentes desavisados estão caindo no engano? Mas quem tem a palavra de Deus não se engana. Paulo disse, quem é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Quem é espiritual não é enganado, porque ele tem a verdade, ele anda na verdade, e a verdade liberta. Ele está caminhando na luz da palavra de Deus, como está lá no Salmo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele não sai da luz da palavra do Senhor em nenhum momento, permanece até o fim. Aleluia. Precisamos manter a fé sólida em meio a esse tempo em que nós estamos, e não aceitar outra coisa senão o que nós vimos hoje de tarde: só a fide, só a fé. Só a graça, só a graça. Só a escritura, só a escritura. Só a Cristo, só Cristo. Só a Deus glória, só a Deus glória. Essa é a doutrina que nós temos que permanecer nela, em mais nenhuma outra. Doutrina de homens, filosofias de homens, palavras bonitas não salvam a ninguém, mas a palavra do Senhor salva. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos colocado no alto refúgio. Ele tem dado-nos chance. Olha, irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa. Da parte de Deus, o Senhor Deus, está dizendo para alguém aqui hoje: eu estou te dando mais uma oportunidade. O Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: eu estou te dando mais uma oportunidade, mais uma chance. Aproveita. Oh, aleluia. Aproveita. Se agarra com Cristo. Se lança aos pés dele. Diga: Deus, eu estou aqui. Cheguei aqui quebrado, arrebentado, nem sei como cheguei, mas eu cheguei. E eu quero agarrar essa oportunidade. Eu quero me agarrar nesse fio de escarlate nessa noite. Eu quero, Senhor, viver. Aproveite o que Deus está dando para você. É para alguém aqui hoje. Aleluia. Você decide, você escolhe, mas a melhor coisa é escolher, obedecer e apegar-se à palavra do Senhor, que é vida, que nos salva. Vamos orar. Muito obrigado, grande mestre. Obrigado, grande e poderoso Deus, porque tu és tremendo. A tua luz brilha nas trevas. O Senhor tira a vida da morte. O Senhor traz milagre da escuridão. O Senhor, Deus amado, traz o possível do impossível. O Senhor restaura o que está perdido. Deus, e eu creio que tu estás fazendo isso hoje, agora,
neste momento. Porque grande é a batalha. Grande é a batalha, mas o Senhor é vitorioso. A igreja de Cristo é vitoriosa. Aleluia! Nós proclamamos a vitória em nome de Jesus. No poder da palavra, no poder do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Restaura, Senhor. Restaura nessa noite, sara, Deus. Cura, Senhor. Levanta, vivifica. Levanta da sepultura, Senhor espiritual. Aleluia! Grande e tremendo. Grande e tremendo. Oh, aleluia, tu estás nesse lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, tu estás passeando, tu estás se movendo, tu estás pairando nesse lugar. Grande! 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 Restaura a fé, Senhor. Solidifica a fé nesta noite. Oh Pai Santo, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Pelos teus servos, aqueles que se empenharam nessa programação. Abençoa grandemente. E continua dando força ao teu povo, Senhor amado. E aqueles que são enfermos, Deus, sara nessa noite. Dá-nos uma semana maravilhosa na tua presença. Leva, Senhor, o teu povo na tua paz. Eu te peço essas bênçãos e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nossa divisa: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual